Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos nessa casa. Um trabalho com a colaboração muito grande do Grupo Espírita da Diamantina, através da nossa irmã Regina, que está aqui conosco. Cadê a Regina? Aqui, ó. Regina Mutsuki. Hoje, uma trabalhadora desta casa, que hoje está radicada em Diamantina, professora universitária, e que colaborou com a presença do Richard aqui na casa hoje, e agradecendo a presença de todos. Como todo trabalho espírita cristão, começamos com a prece e terminamos com a prece, e com um conteúdo maravilhoso que vamos ter nesta noite. Então, eu pediria a todos que acompanhassem a prece que o nosso amigo Macedo vai fazer por nós. Bom? Boa noite a todos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores espirituais da vida maior, rogando amparo, rogando auxílio para as atividades desta noite, rogando a espiritualidade amiga que ampare a todos nós que estamos aqui reunidos nesta casa de oração, onde nós viemos buscar a luz do Cristo. Que nós possamos nesse instante mentalizar as pessoas que se encontram no reduto do nosso lar, que não puderam vir aqui ou que por outros motivos não estão presentes. Que nós possamos levar essa vibração a cada um dos nossos familiares e também aos nossos amigos. Que nós possamos nessa noite sorver dos ensinamentos do nosso irmão de Bauru, que de tão distante veio trazer para nós a palavra da sabedoria e da doutrina esclarecedora, consoladora. Que nós possamos então mentalizar o Cristo caminhando pelas ruas de Jerusalém, caminhando por toda a Galileia, por toda a Judeia, caminhando pelas estradas de Emaús, e com ele os seus apóstolos, os seus discípulos, fazendo a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, ó Pai, do mal, hoje e sempre, e que assim seja. Que tenhamos muita paz e muitos ensinamentos. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Boa noite. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Revela o Espírito André Luiz, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Os Mensageiros, que alguns espíritos volitavam sobre uma cidade inglesa em plena Segunda Guerra Mundial. Era noite. A cidade estava sendo bombardeada por aviões alemães. Toneladas de bombas eram despejadas sobre a população indefesa. Nunca, como numa guerra, o homem demonstra de forma mais evidente a sua natureza bestial, primitiva, maldosa, sempre disposto a matar e a destruir para satisfazer as suas ambições. Em dado momento, aqueles espíritos que volitavam sobre a cidade perceberam um grande clarão, uma grande luminosidade que partia de determinado ponto da cidade, qual se fora o foco de um gigantesco farol voltado para o infinito. Aproximaram-se.
perceberam que aquelas vibrações luminosas partiam de uma igreja. Entraram. Ali, algumas dezenas de fiéis oravam, implorando a proteção do céu e entoando hinos de louvor a Jesus. Jesus é o Salvador. Não teremos temor. É Ele o nosso guia, a nossa força, o nosso alento e paz. Por Ele enfrentaremos o dissabor, a morte, a dor. Com Ele ressurgiremos na eternidade com muito amor, com muito amor. Aqueles cristãos viviam momentos de exaltação da fé. Os alemães poderiam destruir a igreja, destroçar seus corpos, mas eles não temiam. Haveriam de renascer na eternidade ao lado de Jesus. Esse episódio, narrado pelo Espírito André Luiz no livro Os Mensageiros, demonstra os poderes prodigiosos da mente humana. Somos um dínamo psiquismo. Emitimos energias com o exercício do pensamento. Essas energias podem ser boas ou más, leves ou pesadas, luminosas ou trevosas, dependendo da natureza dos nossos sentimentos. Sentimentos bons, elevados, puros, vibrações diáfanas, leves, luminosas. Sentimentos maus, vibrações pesadas, terríveis, maldosas, densas. O próprio André Luiz nos oferece um outro exemplo marcante a respeito dos prodigiosos poderes da mente humana. Conta ele no livro Nosso Lar, ainda a psicografia de Chico Xavier, que quando desencarnou, viu-se numa região do mundo espiritual trevosa, envolta por espesso nevoeiro, por onde ele transitava às cegas, faminto, sedento, sentindo-se perseguido por forças tenebrosas. Um verdadeiro purgatório. Homem inteligente, André Luiz logo percebeu que havia desencarnado. E mais tarde ficaria sabendo que aquela região trevosa onde se encontrava, que ele chamaria de umbral, era formada pelas vibrações mentais de milhões de espíritos encarnados e desencarnados na Terra, ainda mais perto da animalidade do que da angelitude. O que André Luiz não podia entender era por que ele estava ali. Ele que fora um médico, um defensor da saúde humana, um instrumento de Deus para preservar a saúde dos homens, o que é aquela situação? E orava e pedia atenção para as suas rogativas, implorava socorro, que o tirassem daquela região terrível, daquele sofrimento atroz, e nada acontecia. Até que um dia brilhou em seu coração uma réstia de humildade, caiu em si, reconheceu a extensão de seus comprometimentos, de seus erros, de seus vícios, e orou desta feita não com a arrogância do médico que exige socorro, mas com a humildade do filho que pede a proteção de seu pai. Qual se o plano espiritual estivesse apenas aguardando aquele momento decisivo, eis que imediatamente André Luiz foi socorrido por um mentor espiritual e conduzido para a cidade de Nosso Lar. Ali, uma outra surpresa o aguardava. Embora a cidade de Nosso Lar esteja situada em plena região umbralina, muros adentro da cidade, o ambiente era calmo, tranquilo, céu azul, sol brilhando, brisa suave, pessoas transitando tranquilamente pelas ruas. E André Luiz estranhou por que era aquela diferença tão grande do ambiente lá fora e do ambiente aqui dentro. Por que as trevas lá fora e a luz aqui dentro? Por que a agitação lá fora e a tranquilidade aqui dentro? E lhe responderam que aquele ambiente suave e tranquilo da cidade de Nosso Lar era devido
ao compromisso assumido pelos habitantes da cidade, no sentido de só pensar no bem, só praticar o bem. Estas noções que a doutrina espírita nos oferece a respeito dos gloriosos poderes da mente humana não constituem novidade. Há 2000 anos, Jesus, em O Sermão da Montanha, proclamava: teus olhos são a lâmpada de teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observa, portanto, se a luz que há em ti não são trevas. E se forem trevas, que grandes trevas hão de ser. Bem, meus amigos, nós não temos a acuidade visual para definir que tipo de vibração é a nossa. Nós estamos emitindo luz ou sombra? As nossas vibrações determinadas pelos sentimentos são vibrações boas ou más? Leves ou pesadas? Diáfanas ou trevosas? Não sabemos. Nós não vemos. Não temos a visão da nossa aura para dizer a natureza das nossas vibrações. Mas podemos ter uma ideia simplesmente avaliando a nossa maneira de enxergar. Como é que nós vemos a vida? Como vemos a morte? Como encaramos a enfermidade e o futuro? A nossa visão é positiva ou é negativa? É luminosa ou é trevosa? É otimista ou é pessimista? A visão trevosa da existência humana é um vale de lágrimas. Assim era a Dona Dolores, uma mulher que se dizia mal amada. O marido não lhe dava a devida atenção. Os filhos a desrespeitavam. Os vizinhos todos uns invejosos. Os companheiros de doutrina na igreja que frequentava, todos uns hipócritas, falavam bem dela pela frente e mal pelas costas. E assim Dona Dolores atravessou a existência inteira, sentindo-se mal amada. Quando ela desencarnou, em face do seu padrão vibratório pessimista, negativo, foi parar numa região umbralina, à semelhança de André Luiz. E lá fez um longo estágio, sentindo-se mais do que nunca mal amada, abandonada, desprezada, solitária, infeliz. Sofreu muito, chorou muito, até que um dia brilhou em seu coração uma réstia de humildade. Orou contrita, implorando a proteção do céu, um apelo do coração. Foi imediatamente socorrida, levada para uma instituição assistencial da espiritualidade, depois para uma cidade tipo Nosso Lar. E ali sim, ela poderia viver feliz para sempre, cercada de gente atenciosa, gente boa, gente amiga. Mas a sua lua de mel com a cidade não durou muito tempo. Logo vieram as reclamações de sempre. As pessoas não lhe davam a devida atenção, as pessoas eram invejosas, as pessoas usavam de hipocrisia, falavam bem dela pela frente e mal pelas costas. Enfim, sentia-se mal amada. Ainda que Dona Dolores fosse levada à esfera do Cristo, a conviver na comunidade dos espíritos superiores, ela continuaria sentindo-se mal amada, porque o problema estava nela, na sua visão do mundo, das coisas, das pessoas. Ela enxergava tudo escuro. A visão iluminada da existência humana é um vale de bênçãos. O senhor Felício foi convidado a participar de um programa de televisão onde eram entrevistadas pessoas idosas para falar sobre a velhice. Tinha 85 anos, aparentava 60, jovial, alegre, comunicativo, saudável. Pois é, dizia ele,
Os anos não me pesam. A máquina física vai apresentando alguns defeitos, é natural, é uma máquina. Estou com 85 anos. Mas isso não há problema nenhum, porque o coração, que é o principal, continua funcionando admiravelmente bem, cumprindo as suas duas finalidades principais. Ele leva o sangue a todas as províncias do corpo, sustentando-lhe a vida, e eu continuo apaixonado, muito apaixonado por uma encantadora donzela que faz a minha alegria. Mas o senhor, perguntou o entrevistador, na sua idade, apaixonado por uma donzela? Sim, meu filho, apaixonadíssimo, e todos deveriam estar apaixonados por ela. Eu sou apaixonado pela vida, eu adoro viver, acho uma experiência maravilhosa. Cada dia para mim é uma aventura nova. Eu enfrento com muita disposição, com muita alegria. É uma bênção de Deus a gente viver, desenvolver potencialidades, crescer como seres humanos. E qual o seu segredo? O segredo dessa jovialidade, dessa alegria, dessa felicidade? Pergunta o entrevistador. Bem, meu filho, responde o senhor Felício, é muito simples mesmo. Todas as manhãs, quando faço a barba, vejo-me no espelho e converso comigo mesmo. E digo assim: Felício, neste dia você vai ter duas alternativas. Ou você vai ser feliz, ou você vai ser infeliz. A escolha é sua. Você vai escolher nesse dia se vai ser feliz ou infeliz. Bem, diz o senhor Felício, como eu não sou bobo, claro que eu escolho ser feliz. Por isso eu sou feliz, porque todos os dias eu escolho que vou ser feliz. Na verdade, meus amigos, o senhor Felício é dessas raras pessoas que descobriram que a felicidade não é uma estação na viagem da vida. A felicidade é uma maneira de viajar. Nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. A visão trevosa da morte é o sinistro ponto final na tragédia da existência humana. Durante algumas semanas, eu visitei um senhor idoso, paciente terminal. Ele havia sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, e era um paciente terminal. Os médicos diziam à família que ele ia morrer. Ele esteve internado na UTI, mas o médico, conversando com os familiares, disse-lhes: é uma judiação ele ficar aqui na UTI, nós não temos nada mais a fazer por ele vai morrer. Será preferível que ele morra junto ao carinho da família, no seu próprio lar. E assim foi feito. Ele foi transferido para o lar, mas o prognóstico médico não se confirmava, porque os dias iam se passando e ele não morria. Apegava-se, na verdade, à vida. Pegava-se com unhas e dentes, o corpo estava um trapo. Era uma casa em ruínas, prestes a desabar sobre o seu corpo, mas ele se recusava a sair. O trem da morte estava estacionado na gare da vida, mas ele recusava-se a embarcar. Não queria, pegava-se com todas as forças à vida. No norte, nordeste, em algumas regiões agrestes, a figura do ajudador. Aquele cidadão que, quando o paciente está demorando para morrer, ele é convocado para, através de ritos, rezas, palavras cabalísticas, leituras, cantos, convencer o candidato a defunto a defuntar, né? Isso que ele faz. Esse é o cidadão que chegou a hora dele e está na hora dele morrer. Bem, aqui no estado de São Paulo, nós não temos a figura do ajudador. Então eu fiz as vezes. Eu fui lá ser o ajudador. Não, logicamente, não com ritos e rezas e cantorias e palavras cabalísticas, que não há nada disso no Espiritismo.
Mas conversando com o paciente, eu procurava convencê-lo de que tinha chegado a sua hora e que ele não devia resistir. Pegava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, fazia uma leitura em trechos relacionados com a morte, e depois abria o jogo com ele, falava abertamente: senhor fulano, seu corpo não tem mais condições para o senhor continuar a viver, o senhor está se apegando inutilmente, o senhor está prolongando o seu sofrimento, prolongando a sua agonia, os seus familiares, os seus amigos estão a esperá-lo, vai ter uma festa na espiritualidade, o senhor foi um homem bom, de bons princípios, não tenha medo, não se apegue, solte-se, parta, vá com Deus. Ele ouvia atentamente o que eu estava dizendo, estava lúcido ainda, embora no leito, embora não falasse, mas ele entendia perfeitamente o que dizia. E depois eu lhe falar tudo isso, recomendando-lhe que se soltasse, que não tivesse medo, que ele seria muito bem acolhido, ele com dificuldade erguia a mão direita e fazia assim para mim. Ele não queria morrer, não queria morrer. O danado deu trabalho para morrer. Durante várias semanas, a gente fazendo passe e conversando com ele, ele apegava-se, tinha medo da morte. Porque ele tinha uma visão trevosa da morte, a visão iluminada da morte. É apenas uma vírgula na enciclopédia da imortalidade. A morte não é nada, é o retorno à vida verdadeira, ao mundo espiritual. Benjamin Franklin foi um americano ilustre, um dos pais da nação norte-americana. Foi aprendiz de tipografia, depois foi tipógrafo, comerciante, foi escritor, foi embaixador, foi político, foi deputado, trabalhou pela liberdade dos escravos nos Estados Unidos, trabalhou pela liberdade dos Estados Unidos, a emancipação dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. E nas horas vagas, ele era inventor, devemos a ele o para-raios, essa invenção maravilhosa que salva milhões de vidas no mundo todo. E era também escritor, muito bom, gostava de cunhar frases de efeito, bem-humoradas, alegres, que hoje estão em qualquer enciclopédia de pensamento. Vê lá, Benjamin Franklin, enciclopédia de pensamentos, tem vários pensamentos dele muito interessantes. Alguns deles, ele diz assim: Deus cura o doente, depois o médico manda a conta. Outro pensamento: antes de te casares, meu amigo, conserva os olhos bem abertos. Depois de casado é conveniente mantê-los semicerrados. Não presta muita atenção, não. Todos, diz ele, todos desejam ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Outro pensamento: só há duas certezas na vida, duas coisas de que nós não podemos fugir: a morte e os impostos. Todos pagam. Mas o pensamento mais interessante de Benjamin Franklin diz respeito à sua condição de reencarnacionista. Ele admitia a reencarnação e fez inscrever em sua lápide a seguinte frase: aqui jaz, alimento para os vermes, o corpo do tipógrafo Benjamin Franklin, como a capa de um livro cujo conteúdo foi inteiramente destruído. Mas o trabalho não está perdido, porque ele voltará numa nova edição, revista e melhorada pelo autor. Beleza de pensamento reencarnacionista, de quem não tinha medo da morte, porque sabia perfeitamente que a morte é apenas uma vírgula na enciclopédia da imortalidade e que a vida verdadeira está no mundo espiritual. A visão pessimista da enfermidade é um tormento sem fim. Bem, meus amigos, há dois tipos de enfermidade: aquelas enfermidades de uso e as enfermidades de abuso. Enfermidades de uso são corriqueiras,
são os males que nos afetam porque nós cuidamos mal do corpo. Geralmente, doenças que nos acometem frequentemente é como se o nosso corpo estivesse dizendo: você está me maltratando, cuide bem de mim. Hoje a medicina tende a ser profilática, isto é, ela orienta o paciente para ele não ficar doente e não simplesmente tratar das suas doenças. Hoje nós sabemos que regime alimentar, ausência de vícios, uma vida regrada, exercícios físicos e respiratórios, cuidados mais íntimos de higiene, repouso adequado, trabalho disciplinado, você ter regras na sua vida, tudo isso vai lhe dar condições para você viver integralmente o tempo de vida que Deus nos concede. Porque o tempo de vida que Deus nos concede está dentro dos limites biológicos da raça humana, viver de 80 a 100 anos. Esse é o tempo de vida que nós temos, é o limite biológico da raça humana. Então muita gente morre antes da hora, talvez tenha sido problema kármico, mas na maior parte das vezes porque cuidou mal do corpo. São os problemas de uso, doenças de uso. E as doenças de abuso são aquelas decorrentes do mal que nós praticamos em vidas passadas ou nesta vida, que surgem hoje na forma de resgate. É como se a nossa alma estivesse imaculada pelo mal praticado, e a doença grave seria então uma espécie de válvula de escoamento dessas impurezas perispirituais. O câncer, por exemplo, o diabetes, aquele diabetes número 2, mais grave, problemas envolvendo órgãos de secreção interna, hormônios, coisas que acompanham a pessoa pela vida toda e de repente até provocam a sua morte, geralmente são problemas kármicos, são doenças de resgate do passado. Agora há um detalhe muito importante levantado por André Luiz, que é uma coisa que a gente deve ter sempre presente. André Luiz diz o seguinte: as nossas doenças mais graves podem representar a nossa redenção, o pagamento de nossas dívidas, desde que não imponham sofrimentos maiores aos nossos familiares. Essa observação de André Luiz é muito interessante. Porque se o cidadão tem uma doença grave, digamos um câncer, é lógico que a família vai sofrer com ele. Sofrem os pais, os filhos, o cônjuge, os irmãos, né? Só que tem carinho por ele, vai sofrer. Isso é natural. Agora, diz André Luiz, muitas vezes o sofrimento da família é bem maior do que deveria ser, em virtude do comportamento do paciente, que é neurótico, agressivo, exigente, briga, torna a vida da família um tormento, não pela doença, mas pelo seu comportamento em face da doença. Acho que todo mundo que está aqui já viu pacientes assim, cidadão que atormenta a família, né? É exigente, que briga, que xinga, que grita, que não se conforma, que reclama o tempo todo. Família sofre muito mais do que deveria. Diz André Luiz, pacientes assim não estão resgatando seus débitos. Pelo contrário, estão assimilando novos débitos pelos sofrimentos indevidos que estão impondo à própria família. É um negócio que a gente precisa ter cuidado, pensar bem nisso, que amanhã qualquer um de nós pode ter uma doença grave. E é preciso cuidar para que efetivamente estejamos resgatando e não fazendo novas dívidas com o nosso comportamento. E quando um cidadão assim, desses que atormentam a família porque está doente, quando ele morre, no velório, aqueles que vêm dar as condolências, geralmente dizem, coitado, né? Finalmente descansou. O respeito humano lhes impede de acrescentar, descansou e deu sossego para vocês. Era um tormento na vida da família, finalmente sossegou. O pior, meus amigos, é que nem depois de morto o cidadão dá sossego para a família. Porque o cidadão que é assim, ele é muito apegado à vida material. Quando ele desencarna, nem percebe que desencarnou, fica em casa, perturbando os familiares, sem consciência da sua condição de desencarnado, criando situações dolorosas. A gente vê isso muito no processo mediúnico. No outro dia conversei com um cidadão, um espírito desencarnado, que estava possesso, extremamente irritado com os seus filhos, porque os meus filhos, dizia ele, são uns ladrões, apoderaram-se de uma procuração falsa
estão vendendo as minhas propriedades e dividindo tudo entre si, ladrões. Ele não percebeu que tinha morrido e que os filhos simplesmente estavam providenciando o inventário. Outro estava possesso com a mulher, porque a minha mulher, dizia ele no processo mediúnico, a minha mulher está me traindo no próprio recesso de meu lar, botou um homem lá dentro, eu não me conformo com isso. Ele não percebeu que havia desencarnado, que haviam se passado 5 anos e que a esposa casara-se em segundas núpcias, o que aliás foi uma atitude corajosa dela, porque ser casada com um trem desse e casar-se de novo é bem o triunfo da esperança sobre a experiência. Quem sabe dessa vez agora vai dar certo. A visão iluminada da enfermidade é o tratamento de beleza para o espírito. Um exemplo típico desta postura nós temos na figura extraordinária de Jerônimo Mendonça, que muitos aqui devem ter conhecido, já faleceu. Jerônimo foi realmente uma figura extraordinária, um exemplo de como enfrentar a adversidade, a doença grave, conservando o bom ânimo, a coragem de viver. Jerônimo foi um rapagão, novo ainda, bonitão, forte, cheio de vida, quando foi acometido por uma grave enfermidade que foi paralisando o seu corpo paulatinamente. Ele passou os últimos 30 anos de vida imóvel num leito que era um misto de poltrona, sem mexer um dedo do pé ou da mão, qual se fosse uma estátua viva. E os últimos 10 anos, cego. Nos últimos 10 anos, além daquela imobilidade, cego também. Podemos imaginar o sofrimento de uma pessoa nessa situação. Não mexer um dedo do pé ou da mão e não enxergar. Ele precisava ser higienizado, alimentado, trocado, tudo tinha que fazer com ele, pôr comida na boca, escovar os dentes, fazer a higiene, dar banho. Ele não mexia um dedo no pé ou da mão, era uma estátua viva. Uma situação realmente incrível. E geralmente em situações dessa natureza, o cidadão quer mesmo nem morrer, ele assume uma postura vegetativa e anseia pela morte. Trabalha para morrer, pede que o matem. Jerônimo não fez nada disso. Jerônimo deu um exemplo maravilhoso de como resistir à adversidade. Ele só se comunicava falando e ouvindo, não mexia nenhum dedo do pé ou da mão, mas mesmo assim ele se movimentava no sentido das ideias, do trabalho. Ele dirigia uma creche em Ituiutaba, Minas, participava de um centro espírita, fazia palestras espíritas. Incrível, palestras. Ele era conduzido naquele leito que era um misto de poltrona por 4 homens que o carregavam, botavam numa perua Kombi e ele circulava lá pelo estado de Minas e limítrofes. Esteve 2 vezes em Bauru, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, do qual eu participo, perante um auditório. O centro tem capacidade para 600 pessoas, é um salão bem grande. Mas havia perto de 800 pessoas, saindo gente pelo ladrão. Porque todo mundo queria ver aquele fenômeno extraordinário de uma estátua que fala, né? Literalmente era isso. Colocavam o microfone junto aos lábios de Jerônimo e ele, deitado sempre naquela poltrona, que era um misto de cama, reclinado, fazia palestras brilhantes, e incrível. Ele tinha uma voz de barítono, voz grave, forte, falando em Jesus. Era uma coisa emocionante, comovente, vendo aquele homem que era para ter uma vida vegetativa, que se recusava a ter uma vida vegetativa. Ele tinha uma vida muito ativa. Abençoado Jerônimo. Alguém que era capaz de rir de si mesmo. Eu sempre digo o seguinte: se você for capaz de rir de si mesmo, você nunca será infeliz. Porque nós tendemos, diante dos nossos problemas, dificuldades e dissabores, a assumir a postura do coitadinho. Nós nos sentimos o coitadinho, infelizes, solitários, tristes, abandonados. Isso é péssimo para o nosso ânimo. Nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Deus. E se enfrentamos situações difíceis na terra, é porque isso faz parte do nosso resgate,
faz parte do projeto de Deus em favor da nossa evolução. Ninguém tem que ser um coitadinho, não. Todos nós somos filhos de Deus. E Jerônimo sentia assim. Ele recusava-se a sentir-se um coitadinho. E Jerônimo fazia uma coisa mais rara, mais difícil ainda. Ele era capaz de rir de si mesmo. Também a pessoa que consegue rir de si mesma estará sempre bem-humorada. Em tudo ela é capaz de rir do que está acontecendo com ela. E Jerônimo ria de si mesmo frequentemente. Enquanto ele enxergava, gostava de ir ao cinema. Então, os 4 companheiros o pegavam na sua poltrona misto de leito, botavam na perua Kombi, ia até o cinema, tirava, colocava o Jerônimo no corredor, uma entrada do cinema, e dali ele via o filme. Isso enquanto ele enxergava. Como eu comentei, ele passou 10 anos sem enxergar, os 10 anos finais. Quando terminava a sessão, os companheiros pegavam o Jerônimo, botavam na perua Kombi e levavam para casa. Numa dessas sessões, cinema já com as luzes apagadas, sessão iniciada, entrou uma jovem retardatária, afobada, apressada, tropeçou no leito cama, no leito poltrona de Jerônimo, tropeçou, estatelou-se no chão, ficou tremendamente irritada. Diabo desse aleijado, falou ela. Onde eu vou, ele está? Vou no campo de futebol, está no campo de futebol. Vou na praça, ele está na praça. Vem no cinema, ele está no cinema. E Jerônimo rápido, também pudera, minha irmã, você não para em casa? Ele era amigo do Roberto Carlos, o cantor. Certa feita esteve num show de Roberto Carlos lá no Canecão, no Rio de Janeiro, e logo após o espetáculo encontraram-se na saída. E Jerônimo diz a Roberto: pois é, Roberto, você fez muito sucesso hoje, mas saiba que eu fiz mais sucesso do que você, porque você, meu amigo, foi aplaudido em pé, mas eu saí carregado do Canecão. Abençoado Jerônimo, com os exemplos marcantes que ele nos ofereceu de como enfrentar a adversidade sem sentir-se o coitadinho, que jamais nos sintamos o coitadinho. Ninguém é coitadinho, não, somos filhos de Deus. A visão trevosa do futuro. Não vejo nenhuma luz dentro do túnel. Há pessoas que estão assim, vem tudo escuro, pesado, denso, negro. Em relação ao futuro, é sempre negro, difícil. São pessoas profundamente pessimistas, veem tudo errado, torto. E o que é pior, essas pessoas contagiam familiares, principalmente, que vivem com elas, criam um ambiente muito ruim no lar, com o seu comportamento. É o marido que critica acremente a esposa, que está tentando aprender informática, mas para com isso, você não leva jeito para isso, seu lugar é na cozinha com as panelas, desista. É o marido, é a mulher que critica acremente o esposo desempregado, mas você é um fracassado congênito mesmo, não tem jeito, não consegue parar emprego, ah meu Deus, eu não sei o que vai ser de nós. É o professor que desestimula o aluno que pretende ser escritor. O escritor, você, para com isso. Você não tem jeito não, a sua composição é horrível. Ideias mal arrumadas, erros crassos de português, para com isso, desista. Pessoas assim, meus amigos, matam o sonho, paralisam a esperança, tornam a vida um fardo terrível. É muito ruim conviver com pessoas assim, que veem tudo negro, tudo difícil, tudo problemático, que não confiam em Deus, que não confiam em si mesmas, que não confiam no futuro. A visão iluminada do futuro. Deus está dentro do túnel. No auge da Guerra Fria, o conflito ideológico entre russos e americanos, houve um momento em que as tensões entre os dois países eram tão grandes que temia-se por uma guerra atômica.
que literalmente acabaria com a vida na Terra. Um homem, apavorado com essa perspectiva, procurou Chico Xavier. Chico, falou ele, eu estou apavorado, Chico. Russos e americanos vão se envolver numa guerra atômica, vão acabar com a vida na Terra, o que vai ser de nós, Chico? E Chico, com aquela tranquilidade que o caracterizava, não se preocupe com isso, meu irmão, fique tranquilo. Se os homens destruírem o nosso planeta, Deus arranjará outro lugar para a gente morar. Somos espíritos imortais. A cada dia, dizia Jesus, bastam as suas preocupações. Vamos cuidar do presente com muito carinho, com bom ânimo, com coragem, com disposição. O resto Deus fará. Deus proverá. Deus atenderá. As pessoas que vivem demasiadamente preocupadas em relação a vários ângulos da sua existência são sempre pessoas tensas, nervosas, desajustadas, infelizes, perturbadas. Vamos cuidar do presente, com um mínimo de preocupações, com a confiança de que Deus nos ajudará. Há um texto irlandês a respeito do assunto muito interessante, que nós deveríamos colocar também num quadrinho e ler todos os dias. Esse texto diz assim: meu amigo, você anda muito preocupado com o seu futuro? Você tem tantas preocupações com relação ao futuro que não consegue viver bem no presente? Pois saiba que não há motivo para tantas preocupações. Na verdade, se você encarar o futuro, há apenas motivo para duas preocupações. Ou você vai ter sucesso, ou vai ter insucesso. Se você tiver sucesso, então nem há por que se preocupar. Agora, se você tiver insucesso, haverá apenas duas razões para se preocupar. Ou você vai conservar a saúde, ou você vai ficar doente. Bem, se você conservar a saúde, então não há por que se preocupar. Agora, se você ficar doente, haverá apenas duas razões para se preocupar. Ou você vai sarar, ou você vai morrer. Bem, se você sarar, então nem há por que se preocupar. Agora, se você morrer, haverá apenas duas razões para se preocupar. Ou você irá para o céu, ou irá para o inferno. Se você for para o céu, não há por que se preocupar. Agora, se você for para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando amigos, familiares, vizinhos, que não terá tempo para se preocupar. Portanto, meu amigo, relaxe. Lembre-se, preocupar-se é se preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu. A nossa única preocupação deveria ser a mesma preocupação dos habitantes de nosso lar. Qual a preocupação deles? Pensar o bem, praticar o bem. Imaginemos, meus amigos, que todos nós aqui assumíssemos esse compromisso. A partir de agora eu só vou pensar o bem, só vou praticar o bem. Todos nós aqui só pensar o bem e praticar o bem. Imaginemos que conseguíssemos convencer os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Gente, a partir de agora todo mundo pensando bem, praticando bem. Imaginemos que fizéssemos um movimento aqui em Guararapes e convencêssemos os adeptos de outras religiões, as pessoas de modo geral. Gente, a partir de agora, em todo mundo pensando bem e praticando bem. O que aconteceria? Bem, vamos considerar o seguinte: quando se adensam nuvens no céu, quando o dia faz-se noite, sabemos que vai cair aquele temporal violento que vai causar estragos, chuva torrencial, raios destruidores, ventania furiosa, vai ser terrível. Pois bem, meus amigos, psiquicamente é esse o ambiente da cidade de um modo geral. O ambiente da cidade não é bom, o ambiente psíquico é péssimo, porque a grande maioria da população vive apenas o imediatismo da vida terrestre.
ninguém cogitando de valores espirituais, de prática do bem, de pensar só o bem, ninguém cogitando de realizações no campo da virtude, da arte, das coisas realmente espirituais da existência humana. Não, só pensamentos imediatistas, voltados para o hedonismo, o prazer, o viver com prazer, a cervejinha, o descanso, o passeio. As pessoas estão muito preocupadas em tirar proveito no campo do hedonismo, não se preocupam com o objetivo da existência humana. Por isso o ambiente é ruim. E muitos acidentes que acontecem numa cidade, muitas mortes, muita violência, estupro, suicídio, aborto, muita coisa que acontece errado, de certa forma nós contribuímos para que aconteça com as nossas vibrações. Pega o somatório de uma população pensando torto, vibrando negativamente, faz um ambiente deletério, e raios destruidores são os males que acontecem para a coletividade. De certa forma nós contribuímos para que eles aconteçam. Agora, se todos nós assumíssemos o compromisso de só pensar o bem, só praticar o bem, e isso fosse um movimento na cidade, haveria uma redução drástica de acidentes, de crimes, assassinatos, roubos, de suicídios, de abortos, todos esses males que acontecem seriam reduzidos, porque o ambiente estava vedando a que eles acontecessem. Agora alguém vai falar assim, tudo isso que você está falando é muito interessante, o duro é colocar em prática, né? A implementação, como é que a gente vai fazer? Todo mundo pensar o bem e praticar o bem. Será que não haveria aí um roteiro para nós usarmos? Quem sabe uma receita de vida? Será que teríamos aí uma receita de como praticar o bem, pensar o bem o tempo todo? Uma dona de casa que vai fazer um bolo, ela precisa da receita. A receita pode estar na sua cabeça ou no papel, mas ela precisa da receita. Os ingredientes, a quantidade de cada um, as misturas, como é que vai amassar, se é um bolo, como é que vai preparar a massa, a temperatura do forno, o tempo de cozimento. Bom, qualquer dona de casa sabe que isso é indispensável. Esses detalhes, ela tem que ter a receita. Então as pessoas perguntam, não teria uma receita também de vida para a gente fazer o bolo da vida, um bolo gostoso, que a gente realmente aprecie? Eu tenho uma receita de vida para apresentar a vocês. Não é minha, é de uma escritora americana, Nard Ryder Campion. Uma receita muito interessante. Conta ela que em determinada fase da sua vida, algum tempo depois de ter se casado, ela mudou-se com o marido para uma cidade distante, por força das obrigações profissionais do marido. Na nova cidade, o marido logo se integrou na cidade, envolvido lá com a sua profissão, o seu trabalho. Mas ela não conhecia ninguém, não tinha nenhum familiar na cidade, nenhum amigo, e começou a ficar muito inquieta, quase caindo em depressão, porque realmente se sentia muito solitária. Em certo dia, mexendo em velhos pertences, ela descobriu um livro ricamente encadernado. Abriu o livro e, para surpresa sua, verificou que não era um livro não, era um diário. Diário da tia Grace, uma tia-avó solteirona que Nard conhecera na infância. Ela já havia falecido. Uma velhinha admirável, alegre, saltitante, risonha, disposta a qualquer serviço, prestava serviço, sempre disposta a servir. Onde ela estava não tinha tempo ruim. Tia Grace era realmente uma graça de pessoa. E Nard, curiosa, começou a ler o diário da tia Grace. E, para sua surpresa, ela descobriu que a tia Grace atravessara uma situação muito complicada, muito sofrida ao chegar à idade adulta. Apaixonara-se por um rapaz, sentira-se correspondida, começaram a namorar, noivaram e passaram a fazer ternos anelos de uma união perfeita, um lar carregado de filhos, uma casinha branquinha, bonitinha, muita alegria, um sonho dourado na vida dos dois. Mas aconteceu uma tragédia. O rapaz sofreu um grave acidente e veio a falecer.
Aquilo foi terrível para a tia Grace, isso ela vai escrevendo no diário. Seu castelo maravilhoso desfez-se como se fosse um mero castelo de cartas. E ela atravessou uma fase muito difícil. No início do século passado, nos Estados Unidos, as mulheres não tinham uma profissão definida, não trabalhavam fora, então ela viu-se na contingência de ficar com seus pais, depois, possivelmente, com uma irmã, seria a titia. Não pretendia se casar, porque o amor que ela tivera pelo noivo fora tão grande que não haveria espaço para outro amor em seu coração. E ela começou a pensar como é que ela poderia mudar a situação. Ela escreve no diário: sei que a minha vida não vai mudar, que eu não vou me casar, que eu vou ter que ficar com os meus pais e futuramente com algum irmão. Se nada vai mudar, eu tenho que mudar. É fundamental que eu mude para sair desse sofrimento em que estou vivendo. Alguma coisa eu tenho que fazer. E depois de muito meditar, isso ela vai escrevendo, vai dizendo no diário. Depois de muito meditar, eu resolvi criar uma receita de vida. Alguma coisa que eu possa fazer todos os dias para sair dessa situação em que estou vivendo. Então ela escreveu no diário 6 regrinhas que pretendia colocar em prática diariamente para sair daquele tormento em que estava vivendo. Primeira regrinha: fazer alguma coisa em benefício de alguém. Segunda, fazer alguma coisa em benefício dela própria. Terceira, fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Quarta, fazer um exercício físico. Quinta, fazer um exercício mental. Sexta, orar agradecendo a Deus a dádiva da existência. E ela logo colocou mãos à obra, considerou que aquelas 6 regrinhas eram factíveis, isto é, passíveis de serem realizadas diariamente. Pôs mãos à obra. Primeira regrinha: fazer alguma coisa em benefício de alguém. Comprou um mocotó e preparou uma geleia de mocotó, que era considerada um tônico maravilhoso para pessoas doentes, e levou para uma vizinha acamada. Fazer alguma coisa em benefício de si mesma. Reformou um velho chapéu, deu uma limpada no feltro, mudou um pouco a posição da aba, colocou um véu novo, algumas flores artificiais, depois ficou feliz porque a família elogiou o seu trabalho. Fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Foi até o armário de roupa de cama, apanhou 3 dúzias de lençóis que estavam ficando amarelados pelo tempo, levou-os ao tanque, lavou-os vigorosamente, deixou aquarar, depois a secar, e finalmente os dobrou à tarde e guardou no armário novamente, branquinhos agora, com os sachês de alfazema. Fazer um exercício físico. Costumava ir diariamente até a cidade de charrete para realizar pequenas tarefas da família. Eles moravam numa propriedade que ficava nos arredores da cidade, na periferia. Decidiu ir a pé, era o seu exercício diário. Fazia uma vigorosa caminhada todos os dias. Fazer um exercício mental. Começou a ler o livro O Cavalo Negro, de Charles Dickens, propondo-se a ler todos os dias, a ler sempre e sempre durante o resto da sua vida, sucedendo-se os livros mais variados para aprender sempre. Encontrou dificuldade para a 6ª regrinha: orar agradecendo a Deus a dádiva da existência. Porque na igreja que frequentava, ela não conseguia concentrar o pensamento, ficava prestando atenção nas pessoas, nos sacerdotes. Então ela encontrou no fundo da propriedade uma pedra que ficava à margem de um regato, e ali todas as tardes ela sentava-se na pedra e orava, agradecendo a Deus a dádiva da existência e pedindo a Deus que ajudasse a florescer onde estava plantada. Nardi terminou de ler esta narrativa da tia Grace sorrindo.
Ah, pensou ela, só a tia Grace para inventar uma receita de vida. Mas ela era uma mulher moderna, de ideias modernas, que não se deixaria envolver pelas ideias arcaicas de uma tia-avó solteirona que já falecera há tanto tempo. Entretanto, os dias foram se passando e Nardi continuava solitária, quase caindo em depressão, sem conseguir dar jeito na sua situação, na sua solidão. Então ela resolveu tentar, vou tentar colocar em prática as regrinhas da tia Grace, afinal não custa nada. Lembrava-se de uma observação da tia que estava no diário, onde ela dizia: somente eu mesma posso fugir do sarcófago do egoísmo. E Nardi pensou, talvez eu esteja no sarcófago do egoísmo, pensando muito em mim mesma e acabo me perturbando. E resolveu colocar em prática as regrinhas da tia Grace. Primeira regrinha: fazer alguma coisa em benefício de alguém. Lembrou-se da senhora Phillips, que conhecera na véspera, uma senhora que morava nas vizinhanças, tinha 85 anos, não tinha filhos, morava sozinha. E Nádia imaginou muito solitária, muito triste, e dispôs-se a lhe dar alguma alegria, telefonando para ela, praticando a sua boa ação. Ligou para a senhora Phillips. Para sua surpresa, a senhora Phillips ficou muito contente com o telefonema e imediatamente disse a Nardi que fosse até a sua casa à tarde para tomar um chá com bolinhos e conversar. E lá se foi Nardi para praticar a sua boa ação daquele dia. Na verdade, Nardi recebeu muito mais do que levou. Porquanto a senhora Phillips, embora morasse sozinha, não era solitária. Não era uma senhora triste, acabrunhada, pelo contrário, era uma mulher alegre, expansiva, inteligente, que conhecia muitas coisas. Foi uma tarde maravilhosa para a Nádia. Ela foi cumprir uma obrigação e ela recebeu o benefício. E conversaram muito. E Nádia encantou-se com a senhora Phillips. Lá pelas tantas, na conversa, referindo-se aos afazeres domésticos, a senhora Phillips disse-lhe: pois é, minha filha, essas tarefas domésticas que nos pareçam mais enjoadas, mas que precisam ser feitas, devem ser aquelas que mereçam a nossa primeira atenção, até para que a gente se livre da preocupação. A observação da senhora Phillips lançava luzes sobre a terceira regrinha da tia Grace: fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Lembrou-se do escritório. Desde a mudança, o escritório estava uma bagunça e ela não tinha coragem de ir lá fazer a arrumação, mas tinha que ser feita. E no dia seguinte pôs mãos à obra para a terceira regrinha da tia Grace: fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Passou o dia todo arrumando o escritório, desencaixotou livros, arquivos, outros pertences, arrumou a escrivaninha, colocou etiquetas, organizou tudo, passou o dia todo trabalhando. À tarde, o escritório estava um brinco e ela sentiu aquela alegria, aquela satisfação que todos nós sentimos quando botamos ordem na nossa vida. Mas havia a segunda regrinha: fazer alguma coisa em benefício de si mesma. A própria senhora Phillips lhe sugeriu: minha filha, por que você não toma um banho de imersão? É uma delícia. E lá se foi Nardi na sua casa tomar um banho de imersão. A água quentinha na banheira, deitou-se. A senhora Phillips lhe forneceu algumas ervas medicinais que ela colocou na água. Uma delícia, profundamente relaxante. Ela se sentiu muito bem, como há muito tempo não acontecia. E decidiu que continuaria tomando seus banhos de imersão de vez em quando. E a senhora Phillips continuava a lhe fornecer as ervas medicinais. Mas com o tempo, Nardi foi sentindo que ela poderia perfeitamente cultivar essas ervas num canteiro no fundo do seu quintal. E passou a cultivá-las. E depois aconteceu uma coisa interessante: ela começou a distribuir ervas medicinais a quem delas precisasse, e preparava sachês perfumados que dava de presente. E Nardi começou a perceber que há uma relação de causa e efeito entre dar e receber. Na medida em que ela ia ajudando pessoas, ela ia ampliando o círculo de suas relações
E aquela solidão que ela sentia em princípio foi desaparecendo, porque ela começou a se ligar a muitas pessoas, até pelo trabalho que ela estava fazendo, pelos benefícios que ela estava prestando. Quarta regrinha: fazer um exercício físico. Nardi decidiu, assim como a tia Grace, fazer uma caminhada diária, vigorosa, todas as manhãs. O marido se dispôs a acompanhá-la. Então aconteceu um milagre. Voltaram a conversar. Porque ele, voltado para a sua atividade profissional, com as suas preocupações, ela entrando naquele mutismo que caracteriza as pessoas que estão entrando em depressão, eles não conversavam mais. E quando o casal para de conversar, o amor vai embora pela janela, tranquilamente. Não há sustento para o amor sem diálogo. O diálogo é a base fundamental de um casamento. É uma conversa para a vida toda. E caminhando, eles voltaram a conversar. E o amor retornou ao lar. Foi uma coisa maravilhosa para ambos. O marido ficou tão feliz que se propôs a caminharem à tarde também, substituindo a bebida que ele costumava tomar. E começaram a caminhar à tarde. Muito bom. Quinta regrinha: fazer um exercício mental. Nardi matriculou-se numa escola de poesia, cujo professor estimulava os alunos a decorarem os grandes poemas da literatura universal. Depois foi uma beleza, foi maravilhoso, porque Nardi, em salas de espera, em filas, ela declamava em pensamento para ela mesma os grandes poemas da literatura universal. Quem faz isso sabe como é bom. Você está num lugar qualquer, à espera, não tem o que fazer, declame em pensamento os grandes poemas que exaltam a vida, que realmente trazem muitas bênçãos de paz, de conforto ao nosso coração. E Nardi começou a fazer isso e a vida dela se iluminou. Bem, havia a sexta regrinha: orar agradecendo a Deus a dádiva da existência. Não tinha, como a tia Grace, uma pedra à beira de um riacho, mas encontrou uma igrejinha lá perto da sua casa, uma igrejinha pequena, muito pequenininha, pouca frequência, e todas as tardes Nardi ia até a igrejinha, sentava-se num cantinho isolado e orava, agradecendo a Deus a dádiva da existência e pedindo a Deus que ajudasse a florescer onde estava plantada. E Nardi termina a narrativa dizendo: será que a nossa vida pode ser orientada por uma receita, assim como quem prepara um bolo? E ela própria responde: só sei dizer que depois que coloquei em prática a receita da tia Grace, me sinto muito feliz, tranquila, com a capacidade de enfrentar os maiores problemas sem dificuldade alguma. Aprendi com a tia Grace que é preciso fugir sempre do sarcófago do egoísmo, esse túmulo que nos aprisiona e que nos torna infelizes. E que é preciso agradecer a Deus a dádiva da existência e pedir sempre que Ele nos ajude a florescer onde estamos plantados. Essa expressão da tia Grace, meus irmãos, deveria estar num quadro na nossa casa. Pedir a Deus todos os dias que nos ajude a florescer onde estamos plantados. Todos nós, sem nenhuma exceção, temos alguma coisa a fazer aqui na terra. Não estamos aqui por acidente, não estamos aqui em viagem de férias, não estamos aqui à toa. Há uma tarefa para todos nós, uma tarefa pequena ou uma tarefa grande ou de tamanho não importa, mas todos nós temos uma tarefa. E se nós bem analisarmos a nossa vida, iremos descobrindo o que nos compete fazer, para que possamos florescer onde Deus nos plantou. E será assim que seremos capazes de manter o elan, sabe, essa disposição de viver, essa capacidade de sermos felizes em qualquer situação. Porque, como dizia o senhor Felício, a felicidade não é a estação na viagem da vida, é uma maneira de viajar. Tem gente que está esperando que aconteçam coisas, esperando crescer, se formar, se casar, ter filhos, ter dinheiro, para ser feliz.
Pessoas assim não serão nunca felizes. Felicidade é o hoje. Eu me realizar no hoje, procurando fazer aquilo que Deus espera de todos nós. Praticar o bem, pensar o bem. Pensar o bem, praticar o bem. Para que a nossa vibração seja sempre positiva, alta, clara, luminosa, colocando-nos em contato com as esferas superiores da vida. Mantendo o elan, a disposição de seguir em frente. Raul Seixas, o chamado maluco beleza, tinha lances de grande genialidade em algumas de suas composições. Tal é aquela em que ele nos convida justamente a isso, meus amigos, a manter o elan, sabe, seguir em frente, não desanime, não, faça sempre o melhor. Diz ele assim: veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, vamos, tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para atravessar a ponte, nada mudou, não. Tente, erga as mãos sedentas e recomece a caminhar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vamos, tente outra vez. E não diga que a vitória está perdida, pois é de batalhas que se vive a vida. Vamos, tente outra vez. Jesus nos abençoe. Só mais 2 minutinhos, gente. Queria fazer uma retificação. O Eduardo falou de 48 livros editados. Na verdade, neste ano aqui, eu comemorei os 50 livros. Em maio foi lançado o 50º livro, que é o Plano B, é um romance. E nós fizemos, a editora em Bauru fez uma promoção grande para caracterizar bem um evento, né? Afinal, não é todo dia que a gente escreve 50 livros. E esse Plano B, eu tentei fazer dele também um marco, assim, como literatura espírita, que é um romance, onde eu abordo um tema que é de importância fundamental para a nossa economia espiritual. Todos nós, como eu comentei, temos alguma coisa para fazer aqui. Quando nós reencarnamos, nós trazemos uma missão, uma tarefa, alguma coisa que nós devemos fazer junto à família, junto à comunidade. Nem todos e nem sempre nós cumprimos aquilo que viemos fazer. Há desvios. A pessoa às vezes entra por um desvio. E se nós bem observarmos a nossa vida, talvez tenhamos cometido algum deslize, talvez tenhamos entrado por um desvio. É uma questão de reflexão íntima. Então, se a pessoa entrou para o desvio, a sua vida está perdida? Não. A misericórdia divina nos proporciona aquilo que no livro eu chamo de plano B. De repente você tem um caminho alternativo. É uma possibilidade que você tem de cumprir uma outra tarefa, não aquela inicial porque você se transviou, mas uma outra tarefa que surgiu a partir do momento em que você se transviou. E dali você pode cumprir essa tarefa e justificar a sua vida, né? Embora você não tenha cumprido o projeto inicial. É um tema muito interessante que nunca foi abordado no meio espírita, que eu abordo num romance, né? Contando a história de 2 espíritos, um casal que reencarna, os 2 iam ser médicos, iam se casar, tinham determinados espíritos para reencarnar como filhos, determinada tarefa para realizar, mas um deles entra para o desvio, e daí surge o plano B. A gente não vai contar, é uma história interessante, em que eu tento fazer também aquilo que a gente chama de romance espírita. Se vocês bem notarem, meus amigos, vão verificar que a maior parte dos romances espíritas não são romances espíritas, tem alguma coisa de espiritismo, tem alguma coisa de reencarnação, de lei de causa e efeito, mas o romance está distanciado do que seria um romance espírita que venha recheado
de informações espíritas sobre as coisas da vida, que é o que eu tentei fazer aí. Então, o romance, além de ser uma história interessante, num tema inusitado, né, não abordado no meio espírita, é um livro também doutrinário. Eu estou fazendo essa propaganda porque eu acho que é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo. Muita gente não tem ideia do livro. Inclusive é o livro mais caro, porque é um livro mais grosso, de R$35, mas também a título de fazer uma propaganda da obra literária, a editora nos concedeu que a gente venda o livro por R$20. Então de 35 estamos vendendo por 20. E assim como os demais livros que temos aí, foi distribuído um folhetinho para o pessoal dar uma lida, ver o livro que possa interessar. Tem o livro Clamor das Almas, que a gente fala de homossexualidade. Falamos da experiência de uma professora às voltas com um aluno difícil, que eu acho que é uma história que todo professor deve conhecer, em O Clamor das Almas. Dúvidas e impertinências, sistema de perguntas e respostas abordando temas de atualidade. Em Bem-aventurados os aflitos, que é um estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sem dúvida alguma o capítulo mais importante do livro. Amor Sempre Amor, recentemente lançado, que é também sobre textos relacionados com o amor em o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu estou dando uma geral apenas dos livros que nós trouxemos aí, não estão 50, apenas alguns. E um outro detalhe que eu gostaria também de informar é que as palestras têm sido gravadas e lá em Bauru está se adotando um sistema interessante, a ideia de um companheiro nosso, de fazer uma caixinha com o DVD e o CD da palestra. Então você tem o CD para ouvir no rádio do carro, palestra, e tem o DVD para ver e ouvir na televisão. A gente está trazendo aí várias palestras, inclusive a palestra de hoje, que é uma receita de vida, né? Aquilo que eu falei, olha, vocês têm aqui o DVD e o CD. A pessoa recebe na caixinha. Também, na verdade, custa R$40 a caixinha, mas todos os preços aí são reduzidos a R$20. É questão não só de facilidade de troco, vender tudo a 20, mas é promoção também. Eu não estou fazendo o comércio do livro espírita, a gente está promovendo o livro espírita, particularmente esse romance, O Plano B. Faço com muita tranquilidade esses esclarecimentos, porque o lucro não é meu, o lucro é do Centro Espírita Amor e Caridade, que desenvolve um largo trabalho no campo assistencial, hoje uma das grandes organizações espíritas do Brasil. Então temos os livros lá à disposição, se alguém quiser alguma pergunta a respeito deles ou dos DVDs com os CDs, a gente estará à disposição de vocês. Vou ficar aqui à mesa, quem quiser o autógrafo, estaremos aí. Muito obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.